bom dia! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao webinário de lançamento do Guia de Direitos Digitais em Governos Locais. Meu nome é Graziele Gomes, eu estou diretora da Escola de Governo e Gestão de Niterói, que a escola é vinculada à Secretaria de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão, e eu gostaria de iniciar agradecendo pela participação de vocês aqui no evento de hoje, e pelo convite para moderar, o nosso encontro virtual. Dizer que é uma honra maior ainda transmitir o evento pelo canal aqui da Escola da EGG. Tanto a plataforma da escola quanto o canal, ele dispõe de conteúdos que versam sobre planejamento, gestão, voltados para o desenvolvimento de competências dos agentes da prefeitura e, consequentemente, fala um pouco das ações aqui da nossa prefeitura de Niterói. Então, fiquem à vontade para explorar tanto a plataforma quanto o canal. E o objetivo do nosso evento de hoje é falar sobre esse importante documento. Quando a gente está falando de direitos digitais, a gente está falando de como garantir os direitos constitucionais da população também nesse ambiente virtual, um tema super importante, e a gente vai contar um pouco da trajetória do documento, de como ele foi construído, vai também informar onde vocês podem ter acesso a esse material e contar um pouquinho sobre como a prefeitura está se planejando para as ações futuras com relação ao tema, tá? É um documento que ele foi construído a várias mãos, então já anunciar aí quem são os parceiros, e já antecipar esse agradecimento, que eles vão trazer uma breve fala aqui para a gente, de início, de abertura. A Secretaria de Planejamento e Gestão, por meio da Subsecretaria de Governo Digital, com o apoio do Laboratório de Inovação de Niterói, a Internet Lab e a ONU Habitat. Então, para iniciar o nosso evento, eu convido, com muita honra, Marcelo Zander para fazer a fala de abertura, que é o subsecretário de Modernização da Gestão do Governo Digital daqui da Secretaria de Planejamento. Por favor, Zander. Obrigado, Grazi. Obrigado a todo mundo que está participando. Estou muito contente por estar podendo fazer a abertura desse evento. Estou representando a secretária Isadora. E eu sou subsecretário de Governo Digital e essa entrega consolida a nossa estratégia de governo digital, que foi lançada no final de 2022, especialmente aderente aos princípios de integrado focado nas pessoas, inclusive acessível. Em começo de 2023, nós participamos do programa Cidades e Direitos Digitais, com mentoria da ONU Habitat, para falar sobre serviços digitais em geral, e teve participação junto da cidade de Medellín, na Colômbia, e Cidade do México. Nesse trabalho, Niterói propôs o desenvolvimento de um guia com boas práticas em transformação digital e direitos humanos, e para desenvolver, Niterói estabeleceu uma parceria que foi essencial com a Internet Lab, que é um centro de pesquisa dedicado a estudo de direito da internet, e com a ONU Habitat. A Internet Lab promoveu discussões sobre os desafios digitais que a gente teria, participação dos usuários, proteção de dados, inclusão digital, e aí isso orientou a elaboração do nosso guia. A Prefeitura lançou nosso portal de serviços em abril de 2021. Lá a gente pode consultar mais de 350 serviços, e desses, 80 já são digitalizados. E a gente está avançando para conseguir o máximo possível nos próximos anos. Isso dá maior agilidade, praticidade e transparência aos usuários. Esse portal já teve mais de 1 milhão de acessos, e a população pode acessar serviços fazendários, urbanísticos, certidão de imóveis, solicitação para solicitação de eventos. O portal conta com ferramenta de acessibilidade e revisão periódica das informações dos serviços, e recentemente foi lançado o painel de indicadores do portal, que proporciona maior transparência aos dados indicadores aos serviços prestados por Niterói, com informações sobre acesso, serviços cadastrados, avaliação dos usuários. Ainda como inclusão digital, Niterói tem as plataformas digitais da Engenhoca e agora, recentemente, a plataforma da Viradouro, que é onde a população consegue gratuitamente
oportunidade para ter cursos na área de informática, tecnologia, voltado para o mercado de trabalho, inclusive. E é uma plataforma para divulgação científica e troca de informações. Esse guia está reunindo os principais desafios sobre direitos digitais e como evitar desigualdade no acesso de tecnologias, e serve como fonte de consulta não só para Niterói, mas para qualquer governo que deseja aderir e ser inclusivo com o cidadão. Vou passar a palavra para a Bárbara agora e desejar a todos bom evento, que esse lançamento desse guia é um marco para Niterói, com certeza. Obrigada, Marcelo. Muito bom ouvir, né, essa fala de como o lançamento desse guia se conecta às entregas que a Prefeitura vem fazendo, que a Subsecretaria vem fazendo. E aí eu agradeço, por favor, por você ter chamado a Bárbara. A Bárbara Simola é coordenadora de pesquisa, privacidade e vigilância do Internet Lab. Por favor, Bárbara. Oi, gente, bom dia. Bom, muito obrigada, Graziele, pelo início, né, pela apresentação, e Marcelo também pela introdução. Eu estou aqui, então, representando o Internet Lab, eu sou coordenadora de pesquisa na área de privacidade e vigilância do Internet Lab, que é um centro de pesquisa em direito e tecnologia. O que isso significa? A gente está sempre buscando investigar como as novas tecnologias, elas impactam os nossos direitos, né? E as instituições e as políticas públicas, tudo isso gera muita mudança, gera mudanças importantes no nosso comportamento, na maneira como os órgãos reagem a isso, as empresas reagem a isso. E então a gente é um centro de pesquisa que busca consolidar conhecimento nesse sentido para que a gente tenha tanto políticas empresariais melhores, como também políticas públicas melhores, né? E por conta disso, desse trabalho do Internet Lab, que já tem 10 anos, né? A gente foi fundado em 2014, que a gente ficou muito feliz quando a Prefeitura de Niterói buscou, né, a gente primordialmente ali, em primeiro para uma formação em relação a direitos digitais, em relação às cidades, e depois para a construção e elaboração desse guia. A gente tem trabalhado há algum tempo já com o tema de cidades inteligentes, direitos digitais no âmbito da cidade, digitalização de serviços. A gente participou das consultas públicas que aconteceram para a elaboração da Carta Brasileira de Cidades Inteligentes. A gente já também elaborou um outro guia, um outro material que é mais relacionado ao uso de dados pessoais, né, no momento em que existe a aquisição de uma tecnologia de informação e comunicação para uma cidade. Então, esse é um tema que estava ali na nossa agenda e a gente, por isso, ficou muito contente quando a gente recebeu esse convite para atuar em colaboração para elaborar essa parceria. E por isso também a gente está muito feliz com o resultado. Eu acho que a gente hoje tem um material que é bastante didático, que é direto ao ponto, que é curto, que é incisivo sobre os pontos que são realmente importantes quando a gente está pensando na necessidade que a digitalização de serviços ocorra de maneira integrada à promoção dos direitos humanos e da cidadania, né? E o que a gente espera daqui para frente é que essa iniciativa ela impulsione mudanças positivas, né? Então, que isso vire uma semente de futuros projetos também, de futuras colaborações de outras cidades que queiram também implementar essa digitalização de serviços dessa maneira integrada à promoção dos direitos humanos. Né, que isso possa virar semente de projetos futuros, que é uma primeira contribuição, assim, né, no caso. Queria também aproveitar esse momento para agradecer a parceria com a ONU Habitat, que surgiu também nesse processo como um importantíssimo parceiro para a gente pensar nessa promoção de cidades inteligentes com o uso de tecnologias de informação e comunicação que tenham a pessoa cidadã como centro, né? Que as necessidades dessa pessoa cidadã sejam priorizadas. E também queria agradecer o apoio do CIP, que nos apoiou também com recursos financeiros para que a gente também pudesse elaborar esse projeto em parceria com a Prefeitura de Niterói. Bom, gente, eu queria ser breve nesse momento, só para realmente dar o passo inicial na discussão e agradecer novamente a todo mundo pela colaboração e reforçar que a gente está realmente muito feliz de estar aqui hoje e é isso. A expectativa grande agora é para os frutos que esse projeto vai trazer.
Sim, Bárbara, obrigada pela fala, e é como você falou, né? São sementes. Eu já considero o guia como uma flor, né? Algo que já floresceu e aí tende a crescer e trazer muito mais entregas, muito mais frutos. Agradeço muito pela sua fala, pelos seus agradecimentos. Trabalhar em conjunto, agregando olhares e conhecimentos, né? Aí do governo, com as instituições de referência, como é o caso da Internet Lab, a gente agradece muito a contribuição de vocês e agradece também a ONU Habitat. Eu gostaria de convidar para falar em sequência a Lívia Nonozzi, que é especialista em tecnologia e inovação da ONU Habitat. Por favor, Lívia. Obrigada, Graziele. Olá a todos, bom dia. Obrigada, primeiramente, também pelo convite hoje para participar do evento e pela parceria. É um prazer estar aqui hoje no lançamento dessa publicação, que é o resultado de um trabalho extenso em prol do cidadão e do residente, que usa os serviços públicos também, que são usuários na cidade. É um trabalho também que representa muito bem essa abordagem, como a Bárbara falou, de centrar as pessoas nesses processos de transformação digital em cidades e em governos locais. A ONU Habitat ela é a agência das Nações Unidas que trabalha com o desenvolvimento sustentável. Ela é focada em proporcionar que seja garantido o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 11 de cidades resilientes e seguras e sustentáveis. Dentro desse contexto dos centros urbanos, nós trabalhamos no campo da tecnologia e inovação com o que chamamos de cidades inteligentes centradas em pessoas. E esse programa de cidades inteligentes centradas em pessoas, ele é uma abordagem que foca não na integração e o uso ou aplicação da tecnologia só pela questão da modernidade, para modernizar os sistemas, mas um programa que foca no uso da tecnologia com base num direcionamento das necessidades reais identificadas nos centros urbanos e nas cidades. Ele também foca muito na questão da inclusão digital, para que se tenha inclusão, que as pessoas tenham acesso à conectividade, tenham acesso ao uso de aparelhos também e tenham a capacidade para utilizar os serviços do conhecimento necessário. E, por último, não menos importante, a questão dos direitos humanos, que sejam como uma orientação para o desenvolvimento dessa tecnologia e do uso dela, respeitando questões de privacidade, do direito à representação, à não discriminação, e assim, e em outros fatores também. Então, essas três bases, elas direcionam essas cidades inteligentes, sentadas em pessoas, da ONU Habitat, e a publicação dos direitos digitais em governos locais, organizada pela Prefeitura de Niterói, é um grande exemplo, um grande exemplo dessa abordagem. Ela é um exemplo que mostra às outras cidades que também querem liderar essa implementação de serviços digitais com uma abordagem centrada nas pessoas, que é possível ser feito esse trabalho, e que mais importante, que seja feito também com a participação de outros atores locais, compartilhando esse conhecimento e mostrando exemplos de como fazer essa integração dos direitos humanos nas diferentes jornadas de transformação digital. É muito importante também essa estratégia de localizar essas abordagens diferentes. Então, nós temos, por exemplo, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as discussões internacionais a respeito do uso da tecnologia como uma base, mas é sempre preciso que elas sejam feitas de acordo com o contexto local e com o contexto que é diferente para cada cidade. Por isso que o guia também dos direitos digitais em governos locais de Niterói mostra e dá esse exemplo de como integrar e localizar os direitos humanos e essas missões de desenvolvimento sustentável no nível da cidade, e inspira também outros governos a ampliar a busca de como integrar a tecnologia de uma forma mais que proteja e promova os direitos humanos também. Eu gostaria só, para finalizar, de também conversar e mostrar para vocês
Na verdade, na questão da ONU, a gente trabalha com as discussões globais, também internacionais, de como a tecnologia e a governança dela é feita em diferentes regiões do mundo, em diferentes contextos. Mas a experiência das cidades, ela proporciona essa evidência que é tão importante do impacto e do uso da tecnologia de formas diferentes para os residentes, para as pessoas que moram na cidade. Então, é muito importante exemplos locais também que sejam trazidos para o âmbito internacional e também influenciem as discussões globais da governança de tecnologia e da governança de dados. No momento, na ONU Habitat, nós trabalhamos com diretrizes internacionais para cidades inteligentes centradas em pessoas. É um processo colaborativo de consulta com vários atores que integra essas experiências locais com o âmbito regional e nacional dos governos. Então, termino hoje convidando a vocês também para participar e acompanhar essa jornada de desenvolver as diretrizes. E, novamente, aproveito para parabenizar a cidade de Niterói pelo trabalho com esse guia, e é um orgulho para nós também ver o trabalho sendo desenvolvido adiante. Obrigada. Nós que agradecemos, Lívia. Obrigada pelas palavras, né, pelos elogios, parabenização à Prefeitura de Niterói, pela parceria nesse projeto, também por ter trazido essa fala, né, em relação ao quanto é importante a gente estar vinculado, conectado e participando das diretrizes globais, sem deixar de ter esse olhar local, né, sem deixar de envolver a população, inclusive, nessa construção. Foi uma fala muito importante aqui para a nossa abertura. E dando sequência ao nosso evento de lançamento do Guia de Direitos Digitais em Governo Local, aqui da Prefeitura de Niterói, gostaria de convidar o Daniel Gaspar. O Daniel Gaspar, ele é diretor de Serviços Digitais, aqui na Subsecretaria de Governo Digital da CEPLAG. Por favor, Daniel. Bom dia, Grazi. Bom dia. Bom dia a todos que estão participando aqui conosco desse webinário. Eu acho que antes de tudo, a minha fala vai ser mais no sentido de passar para vocês como que a gente chegou até o guia, mas antes de começar a falar sobre esse processo, queria também agradecer a equipe que está aqui trabalhando no dia a dia da Diretoria de Serviços Digitais, a Nicole, a Catarina, a Sônia, a Giovana. A gente também teve uma pessoa que saiu recentemente, mas que trabalhou muito no guia, o Guilherme. Então, o guia também é baseado na experiência do processo de trabalho dessas pessoas. E como o subsecretário Marcelo Zander falou anteriormente, nós começamos a pensar no guia ao nos conectar com outras cidades, com a ONU Habitat, no programa Cidades de Direitos Digitais. A gente esse foi um programa que Niterói foi selecionada para participar em 2023. Nós estamos ali com um plano de ação, com começo, meio e fim. E a gente tinha esse projeto já de fazer o Guia de Direitos Digitais voltado para a capacitação de servidores públicos municipais, mas que também pode servir para formação e para debate com toda a população. Então, a gente saiu com esse plano de ação. A partir desse plano de ação, a gente quis buscar parceiros que trouxessem uma diversidade de ideias para que esse plano fosse bem qualificado, plural, que ouvisse todo mundo. Então, nós nos conectamos com o Internet Lab, a própria ONU Habitat, o LabNIT, que é o Laboratório de Inovação de Niterói. E aí nós começamos a trabalhar, a partir dessa parceria formada, nós começamos a trabalhar. A primeira coisa que a gente fez foi estudar o que estava se discutindo, se debatendo em governos locais sobre direitos digitais. Então, a gente buscou os mais variados documentos de laboratórios de inovação pelo Brasil, até de governos de outros países, como o do Ministério dos Direitos Humanos em Portugal. Enfim, a gente estudou esses documentos para a gente começar a elaborar um esqueleto, uma ideia do que seria esse guia. Depois que a gente
a gente fez esse texto preliminar, a gente buscou ouvir os servidores municipais. Então, ano passado, organizamos uma oficina aqui em Niterói, voltada para servidores de Niterói, em que a gente quis compreender como que os servidores estavam lidando com a questão dos direitos digitais. Quais eram os seus principais desafios, quais eram as soluções que deveriam ser e as iniciativas que deveriam ser desenvolvidas no tema. Essa oficina contou com cerca de 30 participantes, foi uma oficina bastante qualificada, e a partir disso a gente pegou esse resultado dessa oficina e nós mesmos fizemos uma oficina interna de agrupamento de ideias, clusterização de propostas, para a gente consolidar, ter um texto do Guia de Direitos Digitais mais rico. E aí, a partir desse texto, dessa versão quase final, nós fizemos uma consulta a diversas organizações especializadas no tema, seja em transparência, em proteção de dados pessoais, em participação popular. Fizemos uma ampla consulta para receber o feedback do que a gente deveria retirar do texto, do que estava faltando no texto, do que fazia sentido em termos de coesão textual a gente deixar, de como simplificar ainda mais a linguagem. A ideia é que o texto do guia seja simples, seja prático, seja direto para o servidor, tenha exemplos, casos de sucesso para todos os governos municipais poderem se inspirar. E depois dessa revisão, a gente foi discutir como como fazer um design, né, que seja amigável, agradável às pessoas. Então, a gente fez toda uma discussão sobre o conceito do que a gente queria colocar no guia. E aí peço, inclusive, para compartilhar no chat o link do guia, porque aí vocês já podem, já está público, então vocês já podem ir baixando o guia para ler, para se inspirar, enfim, para dar um feedback para a gente. Então, Grazi, foi essa a história de elaboração do guia. Então, eu vou agora já passar diretamente para o Luiz, para ele falar um pouco sobre alguns temas que estão presentes no guia. O Luiz, que é coordenador do Laboratório de Inovação. Bom dia, gente. Tudo bem? Como o Daniel falou, eu sou o coordenador do Laboratório de Inovação aqui da Prefeitura de Niterói. É um prazer estar com vocês aqui nessa manhã. E o laboratório ele tem já há uns anos um trabalho muito junto com a Diretoria de Serviços Digitais da CEPLAG. E a gente pensa muito também em teste do usuário, como é que a gente pode aproximar e colocar o usuário no centro das discussões e das soluções de problemas públicos. E aqui, em relação ao guia, fiquei encarregado de falar de dois pilares, assim, de dois grandes temas que a gente pensou dentro do guia, que é o de desigualdade e acessibilidade e o tema de pesquisas com usuários e redesenho de serviços para as pessoas vulnerabilizadas. Em relação à desigualdade e acessibilidade, eu acho que o principal tema, o principal ponto desse pilar é entender que as sociedades são desiguais, em termos gerais, a sociedade brasileira e o governo brasileiro é mais desigual ainda em particular. Então, se isso acontece no nosso mundo cotidiano, isso também se reflete para o mundo digital. Então, o acesso a serviços digitais, o acesso a portais digitais, o acesso a esse governo digital de maneira mais ampla, ele também passa por uma certa desigualdade referente a desigualdades sociais, desigualdades de caráter econômico, desigualdades de caráter racial, de gênero. E os governos eles têm que pensar nessa desigualdade de acesso para conseguir providenciar serviços mais pensados para essa população e que facilitem o acesso, levando em consideração esses tipos de desigualdade. Então, o que a gente pensou no guia, e acho que o Daniel pontuou, tanto o Daniel quanto a Bárbara pontuaram isso muito bem mais cedo, é que esse nosso guia que está sendo lançado, a gente pensou também em forma de incentivar outros governos de uma maneira muito prática. Então, a gente foi observar ações que já estão sendo feitas, não só em Niterói, mas em outros locais, outros municípios, outros governos, tanto em nível estadual quanto em nível federal também,
que podem ajudar e auxiliar esses governos a pensar formas de mitigar esse tipo de desigualdade. Então, alguns exemplos que a gente pensou em relação a um trabalho que os governos têm que fazer para mitigar a desigualdade e facilitar a acessibilidade é o seguinte: a gente tem um case muito importante feito pelo governo federal, que é o esforço da plataforma GovBR, que hoje em dia centraliza todos os serviços públicos dentro dela. E o GovBR também é uma forma de autenticação que foi completamente disseminada em todo o território nacional. Então, no caso de Niterói, também no nosso portal de serviços, você faz autenticação e você tem o acesso aos serviços digitais por meio da plataforma GovBR, que é um número de CPF que todo mundo tem. Então, essa foi uma forma de unificar num canal único, então facilitando o acesso a serviços digitais que o governo federal encampou. Hoje em dia já está bastante disseminado e nós, enquanto município, um município inclusive não capital, podemos acessar e facilitamos os acessos a serviços digitais por meio dela. Uma outra ação, uma outra iniciativa que já é historicamente muito forte no Brasil, pelo menos ali desde a Constituição de 88, são os espaços de participação social, que são os conselhos de políticas públicas e as conferências de políticas públicas. Apesar de elas já terem tido no passado uma importância muito maior, tendo muito mais presente, elas ainda são instâncias de participação muito importantes para o governo ouvir a população e entender, através desses conselhos e através das conferências, o que a população está pensando sobre determinados temas e, a partir disso, incorporar esses desejos e anseios da população em políticas públicas. Niterói tem uma particularidade de ser um município onde existem muitos conselhos. É um município muito atuante dentro dessa parte de participação social. Nós temos uma Secretaria Municipal de Participação Social e temos mais de 20 conselhos atuantes que envolvem desde temas como tecnologia, transparência, saúde, urbanismo, educação. Então, esse conglomerado de conselhos ajuda você a trazer a população para pensar e com isso também reduz a desigualdade e facilita a acessibilidade. Uma outra ação, e aí Niterói tem também um histórico, apesar de recente, muito bom, é modificar a linguagem com que os governos falam. Então, os governos eles tendem a ser muito duros em termos da sua linguagem, na forma como se comunicam. Isso não é à toa, isso vem de uma tradição do direito, do período imperial, e que a gente só agora tem pensado numa forma de facilitar esse acesso. Existe uma ferramenta que tem sido bastante disseminada em governos, que é a ferramenta da linguagem simples, que não é só ferramenta, mas também uma cultura, de você pensar as comunicações do governo e os documentos, inclusive os documentos formais, como legislações, decretos, normativos, ofícios, de forma que eles facilitem o entendimento das pessoas que não têm formação em direito, que não têm formação em administração pública. Niterói começou a pensar a utilização de linguagem simples a partir da edição da Carta de Serviços e a partir da edição também do lançamento do Portal de Serviços. Então, houve todo um esforço da Prefeitura de colocar os seus serviços que estão hoje no portal em forma de linguagem simples, facilitando o acesso. E a gente também tem uma outra ferramenta que foi desenvolvida pelo Laboratório de Inovação, que é o Dicionário de Linguagem Simples, que procura simplificar legislações e normativos específicos para a linguagem simples. Então, pegar ali temas e conceitos que são utilizados dentro de legislações específicas, como Lei Geral da Proteção de Dados Pessoais, nova Lei de Licitações e Contratos, orçamento, documentos públicos, e traduzir eles de uma forma que fique mais fácil para a população acessar, permitindo uma participação social mais efetiva. E também acho que vale a pena mencionar ações educativas. Então, aí trazer o servidor público para falar e se propor a escutar também a população. E a gente teve, no ano passado, uma iniciativa muito legal feita pela diretoria do Daniel, de Serviços Digitais, uma oficina para a população idosa, onde foram explicados ali como você acessar o GovBR, e pensando, entendendo as dificuldades que a população idosa tem para acessar essas plataformas digitais, sobretudo plataformas que propiciam acesso a serviços públicos, para pensar como é que a gente pode melhorar esse serviço e colocar a população idosa também no centro da discussão desse acesso digital. E aí, assim, esse tema ele dá quase que origem ao tema seguinte, né, esse pilar seguinte, que é de pesquisa com o usuário e redesenho de serviços para as pessoas vulnerabilizadas. E aqui acho que o central, né, o ponto central desse pilar é a gente pensar que o serviço público ele é feito para o público, mas ele também pode ser feito, de certa maneira, pelo próprio público. Então, assim, é quase como se fosse um dever a gente pensar de forma democrática, a gente trazer a população para pensar junto com a gente soluções para desafios públicos.
E uma das formas que a gente utiliza isso, e tem sido muito bem sucedida, tanto aqui na Prefeitura de Niterói, quanto em outros municípios com que a gente conversa, faz uma troca mais próxima, é a gente fazer teste do usuário. E o teste do usuário, tanto quando a gente pensa o que está funcionando, quanto quando a gente pensa na solução em si, ajuda muito a gente sair um pouco da nossa cabeça de gestor público, de achar e, assim, quebrar um pouco a nossa arrogância, de achar que a gente sabe tudo, de achar que sabe o que a população quer, e ouvi-la para conseguir implementar soluções mais eficazes e mais próprias com o que a população está fazendo. E aqui acho que não são nem tantos exemplos em si, mas acho que são algumas dicas que são importantes para a gente levar em consideração quando a gente está fazendo pesquisa do usuário e pensando em serviços para as pessoas vulnerabilizadas. Uma primeira recomendação, acho que é ser empático. Então, é isso, é ouvir de uma forma muito aberta o que a população tem a fazer, do que funciona e do que não funciona. Então, não é ficar se justificando por que determinado serviço ou por que determinado portal, site da prefeitura é dessa forma. É entender, frente às dificuldades e dificuldades de acesso e formas de leitura, como é que a gente pode melhorar. Ainda que a gente não melhore tudo que um portal pode ser mais acessível, a gente pode fazendo melhorias constantes e em doses homeopáticas para a gente facilitar o acesso da população. Então, acho que ser empático é um ponto muito importante. Um segundo ponto é fazer esses testes de usabilidade com os portais públicos. Acho que hoje em dia os governos têm focado muito em portais, então, em portal da transparência, em portais de serviços públicos. Aqui em Niterói a gente tem um observatório de indicadores, a gente tem um portal do planejamento, a gente tem um portal de governo digital. Então, como é que a gente pode pensar esses portais de formas integradas e testar constantemente com o usuário para ver se o que a gente está pensando para esses portais de fato é como os usuários usam e como é que a gente pode fazer essa conversa de uma forma que o que eles estão querendo e o que a gente está colocando seja o mais próximo possível. Acho que há ainda uma necessidade e uma recomendação da gente fazer feedbacks constantes com os usuários. Então, como é que a gente pensa para esse usuário, que às vezes tem uma dificuldade de acesso, como é que a gente facilita ele se comunicar com a gente, enquanto gestor público? Então, como é que ele consegue mandar um e-mail avisando que tal site ou tal funcionalidade não está funcionando? Como é que ele avalia esse serviço, ou como é que ele avalia esse portal para a gente entender se está funcionando ou não? E a partir dessa avaliação, a gente já consegue pensar e ficar constantemente pensando ali em mudanças, em diferentes acessos, em melhorias constantes que vão sempre facilitando esse acesso para as pessoas que muitas vezes necessitam desse serviço. E entender também que esses portais nunca vão estar 100% completos. Acho que a nossa função também, enquanto gestor público, é pensar que esses portais eles sempre vão precisar de melhoria, tanto de melhorias que são desenvolvidas ano a ano, quanto de melhorias que são possíveis e que a gente não está entendendo também a princípio. E uma última dica é colocar esse usuário no centro das melhorias, né? Então, tanto quanto a gente está pensando em termos de feedback, ou seja, ele avaliando o que a gente fez, mas também pensando nele como, às vezes, fonte da solução. Então, conforme a gente vai pensando numa solução, numa melhoria de portais, numa melhoria de linguagem, numa melhoria de serviço, trazer esse usuário para fazer junto com a gente. Às vezes a gente tem mecanismos e a gente tem formas de mostrar o que a gente está pensando para esse usuário e antes mesmo da gente lançar melhorias, antes mesmo da gente colocar inovações em prática ou colocá-las disponíveis para o acesso, a gente consegue trazer esse usuário para testar um protótipo, para ver se aquela é a melhor forma. Às vezes uma simples mudança de hierarquia de informação, uma simples mudança de linguagem, às vezes uma simples mudança no design mesmo de uma solução, fazem toda a diferença no acesso. E a gente, quanto gestor público, às vezes muito imerso dentro do nosso trabalho, muito imerso dentro da solução, a gente não consegue ver. Então, acho que tem que ter um pouco essa humildade também de trazer esse usuário para o centro da discussão, tanto dele avaliar como está sendo feito, mas também dele pensar na solução de forma conjunta com a gente. Então, acho que esses dois pilares de desigualdade e acessibilidade, de pesquisa de usuário e acesso aos serviços para pessoas vulnerabilizadas, são dois pilares importantes para a gente pensar nesse governo digital que leve em consideração os direitos humanos, então direitos digitais de uma forma um pouco mais abrangente. Era isso, Daniel. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Luiz. Aí você já passa para a Bárbara do Internet Lab, que ela também vai contar um pouco para a gente sobre alguns temas que a gente vai tocar no guia. Bárbara. Bárbara. Espera aí, acho que tem algum probleminha aqui. Oi, gente. Oi de novo, no caso.
Eu não estava me vendo aí, por isso que eu demorei para começar a falar. Mas é isso, Daniel. Eu vou agora comentar um pouco sobre outros temas que a gente também trouxe no guia. Um deles, acesso às tecnologias digitais, o outro de proteção de dados e privacidade, o outro de transparência. E no caso, enfim, começando pelo tema de acesso, ele se relaciona bastante com os pontos que o Luiz também já trouxe, né? Pensando justamente no fato de que temos uma sociedade hoje desigual. E essa desigualdade também se reflete na capacidade de acesso à tecnologia, na capacidade de acesso à internet, né? Quando a gente pensa que grande parte da população ainda não tem sequer o acesso à banda larga, o acesso ao 5G, o acesso à internet necessário, às vezes, para que um serviço digital seja utilizado, a gente vê a necessidade de que também a gente pense os serviços considerando qual que é o público que vai acessá-los e como eles vão acessar esse serviço. Porque quando a gente está pensando de acesso também, é importante pensar que não é só ter ou não ter a internet, né? Existem camadas e variações no que significa a qualidade dessa conexão de acesso à internet. Então, hoje, a gente tem 33% dos domicílios das classes D e E que não possuem acesso à internet. Então, a gente já tem essa camada da população que está ali excluída do acesso. Mas, quando a gente pensa também nos municípios das classes D e E, a gente tem que 87% dessa população acessa a internet apenas pelo telefone celular. Então, assim, a gente tem uma grande camada da população que não tem um computador em casa, que não tem um dispositivo com banda larga em casa e usa ali apenas pelo celular. E isso vai ter impacto sobre políticas públicas e sobre a maneira como a gente disponibiliza esses serviços, né? Enfim, existem algumas pesquisas que falam sobre isso. Eu posso mencionar aqui uma pesquisa do Internet Lab que a gente menciona no guia, em que a gente avaliou a política do auxílio emergencial, que foi extremamente importante para que os efeitos econômicos da pandemia de Covid-19 eles fossem minimizados de alguma maneira, né, economicamente, mas que, enfim, teve algumas questões ali na maneira como o programa foi implementado, que acabaram levando a que algumas camadas da população tivessem dificuldade de acesso ao benefício, né, camadas da população que, no caso, eram justamente camadas visadas para serem beneficiadas por aquele auxílio. Então, aqui dando alguns exemplos de resultados que a gente achou, a exclusividade de que cada dispositivo eletrônico contasse com apenas uma conta vinculada para acesso ao benefício, às vezes a falta de memória no celular, dificuldade também de acesso à internet, dificuldade de literacia digital, então de letramento digital para acesso ao benefício, e também, às vezes, até a ausência de documentação requerida, e isso afetou especialmente a população indígena. Então, são pontos, assim, que a gente vê que também afetam a maneira como esses serviços vão ser acessados e disponibilizados à população, e por isso a gente traz algumas recomendações nesse sentido também, né, da questão do acesso da infraestrutura. Primeiro, que é necessário considerar o perfil de uso de quem está utilizando aqueles serviços, qual que é o público beneficiado pelo serviço e as características locais em relação ao acesso à internet e à qualidade da internet, porque isso também vai ter que ser levado em conta na maneira como esse serviço vai ser disponibilizado. Também importante priorizar a oferta de serviços digitais que sejam simples, interoperáveis, então que possam ser utilizados por diferentes tipos de dispositivos eletrônicos, que o atendimento presencial ao público seja também mantido, para que a gente também não tenha disparidade de que, eventualmente, uma pessoa sem acesso não consiga, sem acesso à internet, não consiga acesso àquele serviço que está sendo disponibilizado pela prefeitura. Um suporte contínuo ali às pessoas, no sentido da digitalização e das pessoas que tenham algum tipo de dificuldade de acesso à internet. E também uma das recomendações que a gente coloca, porque a gente percebe que existem também alguns tipos de ferramentas sendo disponibilizadas nesse sentido, que são ferramentas automatizadas, né, às vezes um chat no WhatsApp, então uma conversa que é ali automatizada, que às vezes pode gerar também alguma dificuldade com aquele usuário, que às vezes não sabe que quem está falando com ele do outro lado não é uma pessoa, né, não é um ser humano, mas sim um robô, e às vezes pode gerar até uma confusão de dificuldade de caminhos de acessar, dependendo da reclamação ou do problema que tiver, uma reparação desse problema. Então, de existir essa atenção com ferramentas automatizadas e de o atendimento humano, no caso, não ser descartado, do atendimento humano permanecer, mesmo quando a gente também tenha
a disponibilidade e oferta de serviços digitais. Um outro ponto que a gente trouxe no guia também, que é um ponto importantíssimo, é o ponto de transparência, né? Transparência de serviços digitais. Enfim, cidades democráticas, elas têm que ser transparentes para que os cidadãos consigam efetuar algum tipo de controle, de avaliação ali sobre as atividades estatais, né? E ali a gente traz justamente as recomendações relacionadas à lei de acesso à informação, né, que preza pela informação pública, pela disponibilização de informações de interesse público, e pela transparência ativa também, né, que no caso não é apenas o governo disponibilizar informações quando ele é questionado a respeito dessas informações, mas também ativamente disponibilizar informações sobre os seus serviços ao público. E nesse sentido, a gente também menciona a Lei de Governo Digital, que estabelece regras sobre a transformação digital nas cidades e nos entes públicos do Brasil, e também o Código de Defesa do Usuário dos Serviços Públicos, que traz a necessidade de que as cidades publiquem uma carta de serviços. E essa carta de serviços dos usuários é uma ferramenta importantíssima para que a gente consiga se informar sobre quais são os serviços prestados pela cidade, como acessá-los, quais são os requisitos necessários para que eles sejam acessados, então, tipo de documentação, enfim, forma da prestação desse serviço, dentre outras informações. Então, a gente também traz as necessidades da implementação, né, dessa transparência ativa, que essa carta de serviços ela seja publicada em linguagem simples e com usabilidade amigável, justamente para que esse problema de uma linguagem muito rebuscada ou com muitas expressões jurídicas que às vezes não fazem sentido para quem está ali, o cidadão do dia a dia, para que isso também seja feito com atenção a isso, né? E que isso também seja revisto periodicamente, então que existam revisões periódicas dessa carta de serviços para que isso seja atualizado e uma pessoa que eventualmente entre no ano seguinte não tenha ali, enfim, os links quebrados ou qualquer coisa do tipo dessa questão do acesso desatualizado. E também que, né, sejam publicados painéis com indicadores a respeito dos serviços digitais, né, para que, enfim, isso seja disponibilizado à população de maneira aberta e ativamente. E, por fim, o último tema que eu gostaria de trazer aqui, que também faz parte do guia, é o tema de privacidade e proteção de dados. E nesse ponto, acho que é interessante mencionar que durante a oficina que a gente teve, né, com os servidores de Niterói, foi um dos pontos que mais teve, assim, questões, né, relacionadas, perguntas relacionadas a como implementar a proteção de dados, o que se fazer com proteção de dados, como lidar com esse tema. E é um tema relativamente novo, né, quando a gente para pensar que a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi aprovada em 2018 e entrou em vigor em 2020, então, assim, a gente tem uma lei que está há 4 anos em vigor. É algum tempinho, mas ainda exige ali adaptação de todos os órgãos, entes públicos a respeito de como isso vai acontecer na prática, né? E por conta disso também, a gente tem muitas dúvidas de pessoas que estão ali no dia a dia, na ponta, que estão lidando com a implementação de privacidade e proteção de dados e que, às vezes, né, tem essas questões de como fazer isso com atenção à transparência, como evitar a coleta excessiva de dados, o que significa minimização de dados. Então, essas questões práticas também que existem. Por conta disso, no guia a gente também trouxe outros materiais que se referem à implementação da LGPD, que falam do uso de dados pessoais pelo poder público e na aquisição de tecnologias de informação e comunicação. Então, a gente traz outros materiais que também falam sobre isso, e a gente traz algumas recomendações gerais também, né? Como evitar a coleta excessiva de dados. Então, se você já coletou aquele dado, enfim, já sabe o CPF, o nome da pessoa, para uma determinada necessidade que ela tenha, evitar fazer 1000 coletas diferentes ou de 1000 informações diferentes que eventualmente nem sejam necessárias, né, para que aquele serviço seja concretizado, para que aquela política seja concretizada. A gente também fala da segurança, então, prestar atenção nas questões, nas demandas de segurança da informação, de governança dessas informações, treinamentos para os servidores relacionados à implementação dessa Lei Geral de Proteção de Dados e também sobre como mantê-la, né, como manter essa implementação ativa, e também, né, disponibilizar, acho que essa é uma demanda que existe até antes da LGPD, mas de disponibilizar um aviso, uma política de privacidade para essas pessoas. E é super interessante quando essa política de privacidade ela é disponibilizada de uma maneira que não seja só textual, de uma maneira que não seja só ali blocos de texto, artigos textuais, que muitas vezes não vão ter sentido para a pessoa, né? Então, a gente tem
hoje uma expressão no campo da privacidade que se chama fadiga do consentimento. E justamente significa isso. A gente tem tanto termo de uso, tanta política de privacidade para ler, muitas vezes a gente não lê, a gente só tica ali em aceita os termos de uso e não lê, não sabe, não se informa a respeito do que está acontecendo. Então, é muito interessante quando maneiras criativas de disponibilizar essa política também existem, né? Com desenhos, com imagens, com gráficos, com infográficos. Então, acho que isso também é algo que a gente recomenda, incentiva e traz também alguns exemplos no nosso guia, no nosso material. Bom, gente, acredito que seja isso, que com esses 3 temas a gente já tenha dado um voo aqui, um sobrevoo sobre o que a gente traz nesse material. E eu convido vocês a lerem, né? Como a gente já reforçou aqui durante esse evento, é um material que está em linguagem simples, é um material que está prático, que está didático e que traz esses pontos de uma maneira bastante clara. É isso, gente. Agradeço novamente e fico à disposição para as perguntas que vierem. Muito obrigada. Grazi, acho que você assume agora. Olá, me ouvem? Olá? Estamos te ouvindo. Ah, ótimo. Que bom. Eu agradeço a você, Daniel, agradeço ao Luiz, mais uma vez a Bárbara pela fala, a Lívia por retornar. A gente vai seguir aqui no momento de encaminhar algumas perguntas para ampliar essa importante colaboração que vocês estão fazendo, inclusive para a memória dessa ação e, como vocês mesmo falaram, como incentivo, né, à elaboração de guias e do debate em outros governos. E eu vou começar com uma pergunta para o Daniel. Daniel, como é possível transformar digitalmente os serviços públicos, implementando ou conservando práticas que garantam os direitos da população com baixo letramento digital? Se precisar que eu repita, a qualquer momento é só falar. Não, perfeito, Grazi. Essa é uma ótima pergunta, porque sempre aparece essa pergunta para a gente quando a gente está no processo de transformação digital de serviços. O governo federal e outros entes da federação vem avançando muito em iniciativas de governos digitais. O governo federal tem hoje disponibiliza pelo GovBR 95% dos seus serviços de forma digital. Niterói também avançou muito. A gente já oferece à população pelo portal de serviços cerca de 87 serviços que são oferecidos digitalmente. Só que esse avanço, né, da transformação digital, as gestões públicas não podem deixar de olhar para aquelas pessoas que vão ter dificuldade de acesso por diversas questões. E aí eu vou recortar a minha fala não tanto na questão de acesso à internet, de infraestrutura, que não é muito o que a gente aqui na Diretoria de Serviços Digitais trabalha, mas falar mais de como que a gente pensa a transformação digital de um serviço, buscando não excluir ninguém do seu direito. Então, sempre quando a gente trabalha com o órgão para disponibilizar o serviço pelo portal de serviços, a gente busca não fechar a porta do atendimento presencial. Então, todo serviço que pode ser solicitado digitalmente pode também ser solicitado presencialmente, caso a pessoa tenha algum tipo de dificuldade de fazer a solicitação via portal de serviços. Além disso, a gente busca desenvolver ações educativas com a população, em especial essa que tem baixo letramento digital. A gente realizou no ano passado, na plataforma urbana digital da Engenhoca, que é um equipamento muito importante aqui em Niterói, uma oficina de serviços digitais para a população idosa, em que a gente não só ensinava, mas também compreendia como que eles usavam os aplicativos, como que eles usavam a internet. A gente compreendia a maturidade digital deles e tentava dar algum auxílio, algum suporte no uso do portal de serviço do GovBR.
E, recentemente, a gente iniciou também uma parceria com o governo federal, em projeto piloto, chamado Balcão GovBR, que também é aplicado lá na plataforma urbana digital da Engenhoca, em que as atendentes da unidade prestam um atendimento mais humanizado para as pessoas que têm dificuldade com o digital. Então, elas ensinam as pessoas a melhorar sua conta GovBR em termos de segurança, elas auxiliam as pessoas a solicitar serviços, tiram dúvidas e, eventualmente, podem até ajudar as pessoas a recuperar suas contas do GovBR. Então, a gente vem tendo essas iniciativas para auxiliar a população e não deixar ninguém, né, ficar para trás nesse processo de avanço da transformação digital. Obrigada, Daniel. E, recentemente, nós tivemos uma postagem, inclusive, no Instagram da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão, falando sobre essa parceria com o governo federal para atendimento presencial. Muito importante mesmo. Obrigada, Daniel, pelo esclarecimento. Agora eu vou direcionar uma pergunta ao Luiz, do Laboratório de Inovação. Como podemos conservar os direitos digitais diante das iniciativas inovadoras na gestão pública? A inovação na gestão pública pode oferecer riscos para a preservação dos direitos digitais? Se sim, como podemos mitigar os riscos disso acontecer? Obrigado, Grazi. Acho uma boa pergunta e eu acho que a gente pode conservar talvez de duas formas. Uma forma anterior e uma forma envolvendo trazer o usuário. Eu acho que quem trabalha com inovação na gestão pública, quase como se fosse o mindset, a forma de pensar, a forma de trabalhar, tem que considerar direitos digitais e direitos humanos no seu trabalho. Então, assim, desde a seleção das pessoas que trabalham até no treinamento dessas pessoas, isso tem que ser considerado em qualquer projeto, em qualquer ação. Então, acho que tem aí uma mentalidade do servidor que vai ajudar a mitigar esse tipo de risco, mas eu acho que ele existe sim. O Daniel comentou de você fazer digitalização de serviço e manter o serviço público de forma presencial também, mas existem casos que você mantém só o serviço digital, acaba com o presencial, isso pode ser um problema. Isso acontece em alguns municípios. Então, existe sempre esse risco mesmo da inovação trazer ferir esses direitos digitais. Mas eu acho que uma forma de mitigar esses riscos, acho que estava nas nossas falas iniciais durante aqui o webinário. É você trazer o cidadão e a cidadã para o centro das soluções. Então, é pensar que cada iniciativa, cada ação, cada projeto, ele tem que contar também com a participação do cidadão, tanto antes quanto depois. Então, é interessante que esse cidadão, antes do projeto ser lançado, antes do serviço ser lançado, ele participe de alguma forma. Que aí, às vezes, algum ponto que escapou do servidor, escapou do gestor, ele não viu que aquilo estava sendo um problema, que aquilo poderia ferir um direito digital, que aquilo poderia, na verdade, não facilitar tanto, mas criar empecilhos, isso pode ser suplantado se você ouvir a pessoa antes de lançar. E se você mantiver também um canal aberto de constante troca para as pessoas falarem se aquele serviço digital, se aquela ação está sendo boa ou se ela está apresentando problemas. Então, eu acho que a partir do momento que você tem, enquanto forma de trabalho, contar com essa ideia de que é importante o cidadão e a cidadã participarem de todo o processo, ou das partes do processo que forem viáveis, e você está constantemente checando se aquela ação está sendo interessante, se aquela ação está sendo importante, se aquela ação está sendo efetiva de fato na ponta, eu acho que com isso você consegue mitigar essa forma de ferir direitos digitais. Eu acho que a inovação, no mundo ideal, ela quer coibir que direitos digitais sejam feridos, mas sim, eu acho que às vezes por erro, por desenho, por incapacidade, isso pode acontecer de serem um problema. Então, eu acho que essas formas de você trazer realmente o cidadão durante todo o processo, ou dentro do que for possível, num projeto, ajudam a mitigar esse tipo de risco. Maravilha, Luiz. Obrigada. Mensagem importante, né? O cidadão aí no centro das soluções. Eu vou direcionar uma pergunta agora para a Bárbara, do Internet Lab. Bárbara, quais são as ações de maior importância que a gestão pública não pode deixar de adotar no contexto de transformação digital para garantir a proteção dos dados pessoais da população?
Obrigada, Graziele. Então, em relação a essa pergunta, eu acho que é importante a gente mencionar primeiro que é essencial, assim, a gestão pública ter um panorama muito claro, um mapeamento muito claro de quais são os dados que ela está utilizando e para que esses dados servem. Então, eu acho que esse é o primeiro passo, assim, em qualquer processo de adequação à lei, mas não falando só de adequação à lei, mas da governança desses dados como um todo, assim. Para que eu quero coletar essa informação? O que isso vai me servir? Eu estou utilizando essa informação porque eu preciso disso, porque uma lei me pede isso? Eu preciso disso porque eu acho que vai ser uma informação importante para algum indicador que eu tenha em relação a esse serviço? Eu quero fazer um mapeamento, enfim, da qualidade, eu quero fazer o teste com esse usuário. Então, para que essa informação está sendo utilizada? E aí, evitar que várias informações sejam coletadas por vezes diferentes. Então, se uma pessoa eventualmente procura a prefeitura para um serviço X, evitar que ela vá lá e repasse as mesmas 30 informações para o serviço Y, né? Eu acho que isso é importante, como integrar esse conhecimento que é gerido, no caso, pela gestão pública, que vai ser gerido pela gestão pública, e essa governança de dados interna, né? E, no caso, pensar também em como minimizar, né? Não é que a gente só pode coletar uma vez, então a gente vai coletar tudo de uma vez. Não. Se não tem uma finalidade clara para que aquela informação vai ser utilizada, não tem por que utilizar aquela informação. Então, para que você vai, né, perguntar para a pessoa se não tem uma necessidade muito bem estabelecida do para que aquela informação vai ser utilizada? E aí, quando forem feitos os usos secundários, que a gente chama, então é quando uma informação foi coletada por um motivo e eventualmente vai ser utilizada para outro. Então, isso seria um uso secundário. Registrar esses usos secundários, né? Registrar que essa finalidade é diferente e também informar, ser capaz de informar, criar capacidade de informação para aquelas pessoas que estão passando aquelas informações, de que aquela informação vai ser utilizada para aquele outro motivo diferente e que isso vai ser feito em benefício daquela pessoa, né, titular do dado que está passando a informação. Então, assim, isso é muito, né, o básico da adequação aí, de um processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, mas eu acho que é um básico muito importante, ele é muito fundamental, porque são princípios que, no fim, eles vão orientar todo o que a gente vai ter de processo de tratamento de coleta de dados, que futuramente vão ter implicações na maneira como a gente utiliza tecnologias de informação e comunicação. E eu acho que também é importante mencionar, aqui até um pouco, né, saindo um pouco até fora do escopo de serviços digitais, necessariamente pensando mais na utilização de tecnologias de maneira geral, pensar em como parcerias público-privadas também são construídas, em como esses dados são compartilhados entre público e privado. Acho que também é importante que existam regras bem estabelecidas, bem definidas de quem tem acesso ao quê nesses casos. Também são aí pontos que são importantes de mencionar nesse caso. Acho que é isso. Obrigada, Bárbara. Uma resposta aí bem consistente, até mais ampla, compartilhando esse conhecimento, essas orientações, né? De como que a gente trabalha essas informações, esses acessos à comunicação. Obrigada. Eu vou direcionar agora uma pergunta que foi feita para a Lívia, ONU Habitat. Lívia, qual a maneira mais efetiva... Qual a maneira mais efetiva de se comunicar com a população mais vulnerabilizada, que enfrenta algum tipo de limitação tecnológica, sobre a importância das cidades inteligentes? Então, qual a maneira mais efetiva de se comunicar com a população mais vulnerabilizada sobre a importância das cidades inteligentes? Obrigada, Graziele, pela pergunta. Acho que, primeiro, nessa comunicação sobre cidades inteligentes, é mais importante que as pessoas vejam o valor que tem a digitalização na vida delas, né? O impacto, o que aquilo agregaria, como facilita a elas acessarem mais serviços de maneira mais otimizada, ou às vezes até, por exemplo, exemplos mais simples, utilizar no compartilhamento dos dados, por exemplo, como aquilo me faz chegar em casa mais cedo, por exemplo, para ficar com a minha
minha família. Eu acho que essa questão da importância das cidades inteligentes, ela está muito mais no valor que se agrega à melhoria da qualidade de vida, e menos na questão só da digitalização, por exemplo, né? Então, eu acho que as pessoas entenderem que isso não é um processo só feito porque é a única opção que elas têm, mas de que maneira realmente melhora como elas utilizam os serviços, como elas se conectam com outras pessoas, como elas utilizam espaços públicos, e esse direcionamento da tecnologia realmente para melhorar a qualidade de vida. Então, acho que esse na questão da comunicação sobre a importância da cidade inteligente seria esse ponto. E na comunicação com a população mais vulnerabilizada e que tem uma limitação tecnológica, acho que é fundamental uma cidade inteligente que respeite essa brecha digital e entenda qual é a brecha e aonde ela está, fazendo um diagnóstico das comunidades, entendendo qual é a limitação. Por exemplo, a Bárbara disse que as classes D e E acessam, 33% não tem acesso em casa, mas usam o telefone, por exemplo. Então, esse diagnóstico é super importante para que a comunicação ela seja desenvolvida da melhor maneira, que as pessoas possam receber a informação. Acho que o Luiz falou disso também bastante hoje, da questão da linguagem acessível, de ter uma opção que seja digital e uma opção não digital. Essa estratégia é fundamental, porque a gente sabe que não existe uma cidade que esteja 100% de conectividade ou 100% de acesso digital. Sempre, até em centros super desenvolvidos, sempre há uma porcentagem da população que não tem, por alguma razão, o acesso ou a capacidade ou o conhecimento de utilizar as ferramentas digitais. Então, ter essa estratégia que seja digital e não digital é muito importante para se respeitar os direitos das pessoas em acessarem os serviços e a experiência delas também com os serviços públicos. Engajar também os líderes comunitários ou se engajar com outros atores para fazer esse acesso às comunidades mais em situação de vulnerabilidade ou que tem mais dificuldade de se chegar a elas, por exemplo. Então, acho que fazer essa conexão com outros atores locais e engajar os líderes comunitários é também uma maneira de fortalecer essa comunicação. Utilizar também as infraestruturas que já existem na cidade, centros comunitários, bibliotecas públicas, postos de saúde, utilizar esses serviços que as populações vulneráveis elas podem acessar, que são públicos também, para fazer deles um canal e um vetor de comunicação com esses grupos que às vezes não têm acesso digital ou que não têm acesso tanto à informação que são feitas por canais mais tradicionais, por exemplo. Então, talvez esses 3, 4 pontos. Lívia, muito obrigada, trazendo a fala conectada, né, com o conteúdo que foi passado aí durante todo o evento. Muito obrigada pela sua colocação. Para encerrar, tem mais 2 perguntas aqui. Eu vou direcionar essa agora para o Daniel. Daniel, estão consultando sobre a previsão de atualização do guia, né? Haja vista que as mudanças ocorrem de forma rápida, qual a previsão de periodicidade de atualização do guia para atender plenamente o usuário? Obrigado, Grazi. Todo documento, acho que uma organização faz, ela é um retrato de um contexto, né? E nesse contexto de mudança, assim, os documentos eles precisam ser sempre atualizados. A gente levou um bom tempo elaborando esse guia para que ele fosse o mais duradouro e atual possível. Então, a gente não buscou fazer um guia que adentrasse especificamente ou desse recomendações muito concretas de atuação para os gestores. Então, é um guia que tem uma abordagem até um pouco generalista em alguns temas, para que ele fique atual por bastante tempo. Mas a gente está acabando de lançar o guia, né? Então a gente não está pensando ainda numa atualização,
mas eu acho que é importante essa pergunta para a gente, em algum tempo, dentro de alguns meses ou ano, a gente olhar para esse guia de novo, coletar mais feedbacks e ver no que a gente pode atualizar o guia. Talvez não seja uma atualização do guia, talvez seja uma outra coisa, né? Talvez seja um outro documento, talvez seja um outro tipo de ação. Então, eu também acho que deixo aqui, a gente está compartilhando esse guia com vários governos que têm muita qualificação, várias outras organizações que têm muita qualificação, para que também essas organizações, governos, se inspirem e produzam algo mais avançado e mais atual daqui a pouco do que a gente está fazendo, mais específico, mais aderente a um contexto, tá? Então, eu acho que é isso. Acho importante a gente atualizar, e eu acho que é uma coisa que a gente vai pensar para frente. Qual o modelo de atualização que a gente deve fazer desse tipo de ação? O trabalho que está em construção, né? Obrigada, Daniel. Temos mais uma pergunta que eu vou direcionar ao Luiz. Por favor, Luiz. Como são feitas essas conversas de teste com a população? Usam alguma metodologia? Ótima pergunta, acho que é bem pertinente até pelos assuntos que a gente falou. Sim, a gente usa metodologia, acho que tem duas principais, né? A gente, dentro do laboratório, isso é muito disseminado em laboratórios de inovação e governos que trabalham com inovação, a gente tende a utilizar alguns métodos do design, né? E a gente tem principalmente duas ferramentas. Uma seria um questionário, que é uma ferramenta quantitativa, e aí, nesse caso, a gente busca alcançar o maior número possível de pessoas para ter uma amostra razoável. A partir dessa amostra, a gente inserir algumas coisas. Aqui no Laboratório de Inovação, a gente já trabalhou com essa ferramenta, quando a gente estava fazendo o redesenho da homepage da Secretaria de Fazenda, aqui de Niterói, a gente fez um questionário que ficava acessível para a população da Central de Atendimento ao Cidadão da própria Fazenda. Então, qualquer pessoa que ia lá para imprimir uma segunda via de PTU, pagamento de TBI, alguma coisa relacionada a imposto, ela poderia fazer ali, responder um questionário rápido, acho que eram 6, 7 perguntas, durava 2 minutos no máximo. A gente teve, acho que umas 120 respostas mais ou menos, então teve uma amostra razoável. A partir disso, a gente coletou informações para começar a pensar nesse redesenho da homepage. Mas a gente utiliza muito, e acho que é o que a gente mais utiliza mesmo, são entrevistas, que a gente chama de entrevista com profundidade, que é já uma ferramenta qualitativa. Então, os métodos de design, eles preconizam mais ou menos 5 pessoas, né? Você tentar entrevistar 5 pessoas de origens diferentes, históricos e backgrounds diferentes, e a gente faz ali uma entrevista de uma meia hora, mais ou menos, com perguntas mais gerais para a iniciativa que a gente estiver trabalhando. Então, redesenho de um site, você pensar no redesenho de um serviço. Às vezes, a gente fez isso também com a Secretaria de Fazenda para gerar o guia novo, guia de pagamento. Então, a gente pegou 5 pessoas para ver, olha, você acha esse guia, o que você acha desse formato? Te atende melhor, te informa melhor onde você tem que pagar, você consegue fazer o Pix melhor por esse guia, Então, essa é uma outra ferramenta, uma ferramenta mais qualitativa. Existe, sim, um desafio de conseguir achar essas pessoas. Esse é um desafio geral, assim, qualquer troca que você tem com pessoas de laboratórios de inovação, com facilitadores de design, com consultores, todo mundo fala, olha, é difícil você achar usuário para testar, mas existem formas de você mobilizando. Então, às vezes, procura, sei lá, um tio, uma tia, um amigo, alguém, para ir participando junto com você. Já é uma visão diferente da sua enquanto gestor. Então, já ajuda, sobretudo para esse tipo de ferramenta que é mais qualitativo. Mas são esses dois métodos, né? Um método mais de questionário e um método mais de entrevista. É isso. Obrigado, Grazi. Eu que agradeço, Luiz. Bom, vamos caminhando para o final do nosso evento. Quero manifestar novamente que é uma grande honra hospedar esse conteúdo aqui na plataforma da escola, o quanto que a nossa troca hoje foi rica. Eu quero parabenizar mais uma vez e agradecer também, né, a todas as pessoas envolvidas na construção desse material, na construção desse projeto, né, que é o lançamento do guia, mas virão aí desdobramentos, consequências aí dessa importante iniciativa. Então, agradecer a toda a equipe envolvida, representada aqui por vocês, pelo Marcelo Zander, que fez a abertura, né, representando a secretária e também a Subsecretaria de Governo Digital, a Daniel, representando a equipe de
de Serviços Digitais, ao Luiz, representando o Laboratório de Inovação, a Bárbara Simão, representando toda a equipe do Internet Lab, e a Lívia Nonose, representando a ONU-Habitat, tá? Agradeço muito e parabenizo muito a vocês por esse importante documento, por toda a trajetória, né, que já veio agregando aí para a Prefeitura e para os cidadãos de Niterói. E também anunciar, a equipe compartilhou no chat que o guia já está disponível lá no portal de Serviços Digitais. Anunciar também que esse guia ele vai compor a trilha da rede de atendimento ao cidadão, que é uma rede que vai ser lançada aqui para os agentes municipais da Prefeitura, para eles se prepararem melhor com relação a esse tema, e que vão ser promovidos também outros encontros, oficinas com servidores de Niterói e também com a população aqui do município no segundo semestre do ano. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada a todos que participaram e acompanharam aqui o canal, pela colaboração no chat, pelas perguntas enviadas. E é isso, gente. Um ótimo dia para nós. Obrigada. Obrigada a toda a equipe EGG também. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.